Miguel, eu tenho 38 anos, sou português, nasci em Portugal, vivi até aos meus 23 anos em Portugal, em Guimarães, e estou há 15 anos aqui no Brasil. E eu estou criando esse vídeo para dar algumas dicas para quem está indo para, ou pensa, quem está pensando em ir para Portugal. E não se mude para Portugal sem ouvir primeiro essas dicas. Eu vou falar de 4 coisas importantes que toda a gente deve saber antes de ir para Portugal, antes de tomar essa decisão. Tá? A primeira coisa é o clima. Tá? É muito importante quem mora no Brasil saber como é que é o clima lá. As pessoas também em Portugal, como é que elas são, que são bastante diferentes das pessoas aqui do Brasil em termos de cultura, né? E como é que é o aluguel lá em Portugal e que dificuldades é que a gente pode encontrar lá para alugar casa, e também a questão de trabalho, né? Emprego, salário, essas coisas. Então fica até ao final do vídeo que você vai saber mais sobre. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, dar só uma pincelada por cima, e aí depois, talvez em outros vídeos, eu vou detalhar mais cada uma para ajudar vocês, tá? Mas agora essas 4 aqui acho que são questões muito importantes e que é bom a gente pensar bem antes de se decidir em mudar para Portugal, tá? Eu vou falar sobre dificuldades e o choque que o brasileiro ele pode ter ao se mudar para lá, mas isto não é para desanimar ninguém, tá? Porque sempre existe solução para essas coisas, mas é só para a pessoa ir preparada, justamente para quando chegar lá não desistir, tá? E conseguir estar pronta para esses desafios, né? Para essas diferenças, e conseguir ter sucesso lá, tá? Que é isso que eu desejo para todos, que toda a gente que pensa em se mudar para Portugal para ter uma vida melhor, que seja financeiramente, seja também pessoal, a nível pessoal, para criar filhos, enfim, eu espero que toda a gente tenha sucesso, e eu estou fazendo esse vídeo justamente para, não é para desanimar ninguém, mas sim para tentar de alguma forma ajudar para que vocês, quando cheguem lá, consigam ter o máximo de sucesso lá, ou da forma mais rápida possível. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, e que às vezes pode até parecer que é insignificante, mas para o brasileiro eu acho que a coisa assim tem que ter mais atenção, é o clima. Então a primeira coisa é o clima. Lá o clima é frio, tá? E às vezes eu falo, não, eu gosto de frio. Às vezes eu falo com as pessoas, não, eu gosto de frio. Tu gosta de frio? Mas a cidade onde você mora, chega a qual é a mínima temperatura que tem lá? 22 graus, 21. Isso não é frio, tá? 21, 22 graus em Portugal é calor, tá? No verão, e as pessoas andam de camisa de manga curta, de short, vão para a piscina, vão para a praia. Então isso aí não é frio, tá? Portugal, a maior parte do ano, com exceção de junho, julho e agosto, que são os meses de verão, a maior parte do ano as temperaturas máximas lá rondam os 16, 17 graus, por aí, durante o dia. 16, 18 graus, né? À noite a temperatura cai para 10, 8, e dependendo na madrugada, no inverno, chega até temperaturas negativas. Onde eu morava, que era perto de Braga, em Guimarães, tinha noites que chegava a menos 5, menos 4, menos 6, nessa faixa aí, de madrugada, tá? Durante o inverno rigoroso, que são os meses de janeiro, dezembro, que são os meses mais frios em Portugal. Então, frio, eu gosto do frio, tá? Mas o frio, se a pessoa mora aqui na região, por exemplo, do Nordeste, ali em Salvador, que é onde eu estou a morar agora, as mínimas lá é 21 graus, 22 graus. Isso não é frio, tá? Frio é 14 graus, 12,
Para mim, frio é a partir daí, é isso aí que realmente afeta, tá? Quem mora aqui no Brasil vai sentir o clima lá, que é uma grande diferença, tá? Então é importante ir preparado, tá? Que o frio com roupa, o frio dá para resolver tranquilo. Então o básico para chegar lá é um casaco bom, grosso, levar uma ou duas blusas por baixo do casaco, uma calça jeans grossa e um sapato fechado, tá? Não precisa comprar muita roupa aqui no Brasil porque em Portugal tem muitas lojas que vendem roupas e a roupa lá não é cara, tá? É barata, acho que é mais barato que aqui no Brasil, especialmente porque aqui não é um país de frio, então a roupa é mais difícil de encontrar aqui e com certeza vai ser mais cara. Então você leva o básico, que é um casaco grosso, como eu falei, duas blusas por baixo do casaco, uma calça jeans grossa e um sapato fechado. Aí quando chegar lá, você compra o restante da roupa que precisa. Aí depois eu posso até falar um pouco mais sobre os lugares que tem lá para onde você pode comprar roupa em conta e roupa boa, tá? Para o frio. Então tenha em conta isso. O frio é uma coisa importante a saber e ter consciência de que vai ser frio a maior parte do tempo lá em Portugal, especialmente se for para a região norte de Portugal, que é mais fria. No centro é frio também, não é tanto como o norte, mas também é frio. A única região que é mais tranquila, que eu penso que as mínimas ronda no inverno os 8 graus, 10 graus, é Faro, é o sul de Portugal. Então, se você quiser para um lugar um pouco melhor, que vai ser frio também, mas mais suportável, que é a região mais quente em Portugal, é Faro, é o sul de Portugal, tá? Lisboa, Porto, Braga, esses lugares aí, Aveiro, Coimbra, tudo regiões frias, tá? Então vá preparado. Vamos lá, segunda coisa. Seria a questão cultural, as pessoas, né? Aqui no Brasil eu gostei daqui quando cheguei que as pessoas são bem receptivas, elas são simpáticas, falam bastante, até no primeiro encontro a pessoa é bem simpática, fala com muita tranquilidade, sorri. Então as pessoas aqui são mais abertas, né? Têm a mente mais aberta, são mais acolhedoras, são mais brincalhonas. Lá em Portugal, nós somos um país mais conservador. Nós somos mais retraídos, a gente sempre fica desconfiado, um pouco desconfiado. Quando alguém que a gente não conhece se aproxima da gente para perguntar alguma coisa, a gente só vai responder aquilo que a pessoa perguntou, vai ser bem direto, não vai ficar dando muito sorriso, puxando conversa. Não é por mal, é porque é a forma que os portugueses são. Nós somos assim, nós somos mais retraídos. Não vou dizer que são todos, que é 100% da população, lá em Portugal não é, tá? Tem exceções, assim como aqui no Brasil também. Tem gente que é mais retraída também, mas a maior parte é do jeito que eu falei, assim, pelo menos pela minha experiência aqui, tá? Eu estou falando tudo, é a minha visão, a minha experiência que eu tenho, eu estou tentando passar para vocês. Vocês podem ter uma outra ideia, mas na minha visão, pela minha experiência, é dessa forma. Lá a maior parte das pessoas em Portugal são desse jeito, são mais retraídas, aí não vão ser tão simpáticas, tão abertas, não vão puxar muita conversa, elas vão ser no início, quando você vai perguntar alguma coisa, vai tentar conhecer a pessoa, ela vai ser um pouco mais retraída, mas isso aí com o tempo você vai entender, vai se acostumar e a pessoa vai se abrindo aos poucos, não é como aqui. Tá? Então essa questão cultural às vezes também deixa um pouco, já conversei com algumas pessoas que estiveram lá e isso também desanima um pouco as pessoas, né? Que não são iguais às pessoas aqui do Brasil, né? E isso às vezes a pessoa fica achando que não está fazendo de propósito ou que não gostou de alguém ali, às vezes não é isso, tá? Às vezes é só uma questão de dar tempo. Se for alguém que você está conhecendo pela primeira vez, você dá um tempo para a pessoa conhecer você também, saber como é que você é. E
Porque às vezes a gente precisa ter alguma prova de que a pessoa é bem intencionada, que não está querendo se aproveitar e tal de nós. Então tem esse lado aí nosso que você deve ir preparado também. Não fique tirando conclusões, ou não fique achando que é porque a pessoa não gostou de você, porque nós somos assim, os portugueses realmente eles são assim, são mais retraídos, tá? A gente não fala, é mais retraído, não é tão aberto como vocês, tão receptivo. Então isso também é uma coisa boa de se saber, importante, antes de se mudar para lá. Vamos agora ao terceiro ponto, que eu acho importante, o aluguel. Né? Alugar casa em Portugal, moradia. Primeira coisa que vocês têm que saber lá a gente não diz que é casa de 2 quartos, casa de 1 quarto, kitnet. Kitnet lá não existe. Lá o kitnet, no caso, a gente chama T0. O T significa é o número de quartos. Então, T0 seria um kitnet, que não tem quarto. Tá? E depois segue por aí. Aí T1, que é 1 quarto, T2, 2 quartos, T3, por aí vai. Tá? Aí o que é que acontece? É uma questão até bastante importante de se saber, que é Portugal, e ela é um país dos países mais baratos da Europa, né? E tem muita gente de outros países como a Alemanha, a Inglaterra, a Suíça, que estão escolhendo, as pessoas aposentam e estão escolhendo Portugal para morar por esse motivo, né? Porque tem uma estrutura boa, tem boa gastronomia, e é barato, é um país barato de se viver e dá para ter uma boa qualidade de vida. Então muita gente fora está migrando para Portugal para viver. E isso está fazendo com que os custos de aluguel fiquem mais altos. Então o aluguel lá realmente ele é um pouco alto, tá? E tem outra coisa também, os portugueses, dependendo das vezes, eles têm um pouco de receio de alugar para pessoal brasileiro, tá? Eu estou falando isso porque eu já tive pessoas conhecidas que procuraram casa lá e não estavam conseguindo, porque quando chegava na hora do proprietário conhecer o cliente, né? A pessoa que estava querendo alugar a casa, ele dizia que não ia alugar a casa porque já tinha conseguido uma outra pessoa que era portuguesa e que tinha dado prioridade. Então arranjava alguma desculpa na hora, quando via que a pessoa era brasileiro, para não alugar a casa. Então nessa hora, vocês conhecerem o proprietário, é bom tentar ser o mais honesto possível, tá? Em Portugal nós gostamos de... gostamos não, em Portugal nós temos receio, como eu já falei, acho que até no anterior, receio das pessoas. A gente está sempre receoso de que a pessoa vá fazer alguma coisa, ou que seja mal intencionada. Então, a pessoa que está indo para lá, você está indo para lá, está indo para trabalhar, ter uma vida melhor. Então você deixa isso claro para a pessoa: não, eu estou aqui, eu preciso realmente, vou trabalhar, estou trabalhando, a minha intenção, eu vou cuidar bem da sua casa, você pode ficar tranquilo que eu sou trabalhador, eu vou morar, vou cuidar bem da sua casa, não vai ter problema nenhum. E também, conseguindo alugar a casa, ou quando você conseguir o aluguel, é bom ter cuidado com, por exemplo, barulho. Questão de fazer festa, eu sei que o brasileiro é bem festeiro, às vezes gosta de ter música alta em casa, chamar gente, ter música, fazer o churrascão e tal. Faça isso. Agora, faça durante o dia, não deixe a coisa se arrastar para muito tarde da noite, porque isso pode criar, porque as pessoas não estão acostumadas a isso, tá? Essas coisas assim, e elas, com certeza, se você estiver morando num apartamento, fizer muito barulho, os seus vizinhos, eles vão ir bater na sua porta, vão conversar com você, e depois vão falar mal de você para o proprietário da casa, vai ficar um clima
ruim, chato, né? Especialmente nas áreas mais baratas de se viver, que seria afastado das grandes cidades, tá? Que é justamente onde eu aconselho vocês irem, porque nos grandes centros eu acho que essa dificuldade de alugar talvez não seja tão grande, tá? Mas também em compensação o aluguel ele vai ser bem mais elevado, tá? Para dar um exemplo, você que não consegue, por exemplo, no Porto, um T0, um T1, você não consegue por menos de 400 euros, tá? Nessa faixa aí, 400, 500 euros. Enquanto se você for um pouquinho mais para afastado, por exemplo, a Guimarães, cidade onde eu moro, você tem lugares lá que você consegue casa de 350, 300 euros, casa de um quarto, dois quartos, tá? Não precisa nem ser um T0, uma coisa assim um pouco mais confortável. E depois, por exemplo, se você trabalhar no Porto, você pode pegar um comboio, um trem, né? Comboio, e trabalhar de comboio, de trem ou de ônibus, não sei, depois, ou se tiver um carro, lá também não é difícil ter. Então é isso. Acredito que nos grandes centros você não tenha tanta dificuldade para conseguir aluguel, porque já tem também muito mais mistura de gente, né? De vários países, não é só do Brasil, tem mais brasileiros, né? Mas tem também outras nacionalidades, então as pessoas já estão mais acostumadas. Quando você vai um pouquinho, se afasta um pouco, aí que começa a ter esses problemas que eu falei para vocês aí, tá? Então vá, tem que ir com o tempo, tá? Tem que ir com o tempo, já tem que estar preparado para isso, tá? Para essa dificuldade aí que pode ter em arranjar o aluguel. Agora, como eu falei, tentar ser o mais honesto possível, tentar deixar claro para a pessoa que você está lá para trabalhar, que vai cuidar bem da casa, não vai haver nenhum problema, tá? Que você tá chegando agora e tal. Você conversa, tente conversar com a pessoa, ser o mais sincero possível que vai dar certo, tá? Porque você vai conseguir. E se não conseguir com um, vai conseguir com outro. Só ter um pouco de paciência que realmente, infelizmente isso aí acontece, tá? E eu falo por experiência já de pessoas minhas conhecidas que tiveram esse problema. Agora vamos para o quarto ponto, que seria emprego e salário. Lá em Portugal, se você não for já com visto e já com alguém que já tem o visto, já tem o emprego certo, já está sabendo já do salário, do emprego, já vai com tudo certo para lá, aí tudo bem. Você já tem lugar onde ficar, vai ser bem tranquilo. Agora, boa parte das pessoas, assim como eu também, eu já emigrei, já fui para outros países, já fui para a Inglaterra, já fui para a Suíça. Então, às vezes, mesmo com coisas certas ou quase certas já, né? A gente chega lá e não é bem como nós estamos à espera, né? As pessoas prometem muita coisa e na nossa chegada lá a gente bate um pouco com a cabeça nas paredes. Mas, pela minha experiência lá em Portugal, se a pessoa for e não tem problema algum, a pessoa é bom ir preparada, tem um dinheirinho, né? E chegar lá já tem um lugar para ficar, pelo menos durante uma semana, sei lá, 2 semanas, e começar logo a procurar casa para alugar, como eu falei antes, dá prioridade a isso, já tem um lugar para ficar. E depois emprego. Emprego eu vejo muita gente na internet dizendo que é fácil, que vai ganhar muito dinheiro lá em Portugal. E não é bem assim, tá? Até para gente que imigra, as coisas são mais difíceis ainda. Quem já imigrou sabe que quem vai para outro país sempre vai ter dificuldades, tá? De início as coisas não vão ser fáceis, depois melhora, né? Porque você chega, você vai conhecendo, aí as coisas vão melhor, automaticamente as coisas aos poucos vão melhorando, mas de início você não vai conseguir um trabalho logo, a não ser que já vá com uma coisa certa, você não vai conseguir um trabalho bom logo de início.
tá? Logo da primeira. Então você já vai ciente de que de início pode não conseguir consegue trabalho, tranquilo, tá? Consegue trabalho, se não for de carteira assinada, ou como a gente chama lá, não é carteira assinada, a gente chama contrato sem termo, tá? Para ter contrato sem termo, ou carteira assinada, você já tem que ter o visto, tem que ter o visto lá, tem que ter cidadania, alguma coisa, né? E para conseguir assim, às vezes não é tão fácil. É mais fácil recibos verdes, que seria aqui sem carteira assinada. Que é a maior parte das coisas lá, normalmente eles começam sem a carteira assinada ou recibos verdes e depois fazem o contrato sem termo, que seria a carteira assinada aqui, tá? E os salários, dando um exemplo para vocês, e tem engenheiros lá em Portugal, que eu já soube, colegas que ganham 900 euros, 1000 euros, 1000 e poucos euros, que é a mesma coisa que um técnico, por exemplo, de segurança consegue tirar lá em Portugal, que é nessa faixa, 800, 1000 euros. Engenheiro, para vocês terem uma ideia, uma pessoa que estuda. Então, e que é um salário, por exemplo, que às vezes uma pessoa numa caixa de um supermercado ou, sei lá, num restaurante ou num café, às vezes consegue tirar 800 euros. 800, 900 euros. Então, os salários lá em Portugal realmente eles são baixos, tá? E o aluguel é alto, o custo de vida não é tão alto assim, tá? E no caso das coisas, as compras de supermercado, são coisas boas, você vai encontrar coisas boas de qualidade e o preço não é alto, tá? É mais ou menos o preço daqui é o mais baixo até, e coisas boas de qualidade. Então, o problema de lá de Portugal é esse aí. A minha dica para vocês é ir com a mente aberta, tá? Para fazer qualquer coisa. Se você estiver disposto a trabalhar e fazer qualquer coisa, você vai conseguir emprego, trabalho rápido lá, mesmo que não seja de carteira assinada. Você vai ficar um tempo sem a carteira assinada e depois eles vão contratar com certeza você, tá? E você, se estiver disposto, por exemplo, a ser empregado de um restaurante, ou trabalhar num hotel, ou trabalhar com, sei lá, numa fábrica, ou ser operário, ou com limpeza. Se você estiver disposto a fazer qualquer coisa, tem muito trabalho em Portugal. Portugal está muito carente de mão de obra, tá? E você vai conseguir se virar em Portugal, tá? Não vai ser um mar de rosas logo de início, mas aos poucos as coisas começam-se a encaminhar. Aí você com certeza vai melhorando, tá? O salário vai melhorando, mas tenha noção disso aí. O salário em Portugal não é muito alto, mesmo para portugueses. Eu, para dar um exemplo para vocês, quando eu trabalhava em Portugal, eu tirava nessa faixa aí, de salário mínimo mesmo, que é o que a maior parte dos portugueses consegue, que é uns 800 euros, 700, 800 euros, tá? Dá para conseguir salário melhor? Tá, claro. Depende do lugar que você vai trabalhar, o que é que vai fazer, mas às vezes ter um curso superior ou trabalhar na área que a gente quer, às vezes nem sempre é possível logo de início. Então, se você quer ter sucesso lá, quer conseguir viver na Europa, viver num país seguro, tranquilo, com uma boa estrutura, e se estiver disposto, for com a mente aberta, estiver disposto a trabalhar, você vai conseguir trabalho, você vai conseguir um salário razoável e vai conseguir se virar lá em Portugal, sim, tá? Então, o resumo é esse, tá? Essas 4 coisas. É o clima, tá? Que a questão do frio, vá preparado, tá? As pessoas, a questão de serem um pouco mais retraídas do que aqui no Brasil, essa é a principal diferença. O aluguel, não desista, persista, procure, pergunte, em cafés, vá perguntando, tente criar amizade, perguntar em lugares, restaurante, café, essas coisas, se conhece alguém que alugue de casa, apartamento, essas coisas, você vai conseguir, não desista que você vai conseguir, tá? E também o emprego e salário, não vamos
achar que vamos ficar ricos de um dia para o outro, tá? E logo da primeira. Tenha paciência também, vá disposto a fazer qualquer coisa que você vai conseguir ter sucesso sim, e a sua vida vai, aos poucos, ela vai melhorar lá sim, em Portugal, e você vai conseguir viver lá na Europa, viver em Portugal, e vai ter uma boa qualidade de vida, tá? Espero que vos tenha ajudado esse vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E mais para frente vocês podem deixar aí nos comentários, eu vou detalhar um pouco mais cada uma dessas coisas, tá? Aí é só fazer perguntas aí que assim que eu puder eu vou responder, tá bom? Sucesso para vocês aí, ok? Muito sucesso e felicidades. Tenham boa sorte indo para Portugal. É o que desejo a todos vocês.